E aí, cinéfilos, beleza? Hoje a gente vai fazer uma cinelista temática sobre a condição da população negra lá nos Estados Unidos. Na esteira dos protestos contra a brutalidade policial, que começou por conta do assassinato do George Floyd, a gente trouxe 7 filmes. Eles tratam do racismo que aflige a população negra em diferentes períodos históricos, da escravidão até a violência contemporânea da polícia. Essa é uma forma de fazer um panorama geral sobre a história das tensões étnicas lá nos Estados Unidos, mas que também serve para pensarmos como essa questão se dá ao redor do mundo. Então, o primeiro filme que a gente vai falar se chama Harriet, foi lançado em 2019, dirigido por Kasi Lemmons e estrelado por Cynthia Erivo. Eu acho importante mencionar que a Cynthia foi a única artista negra a ser indicada nas categorias de atuação no Oscar de 2020. E conta a história de Harriet Tubman, que foi uma ex-escrava e militante abolicionista que ajudou centenas de escravos a fugirem das fazendas do sul dos Estados Unidos rumo ao norte, logo depois que ela se libertou em 1849. Então mostra a disparidade entre os territórios do norte e do sul do país, antecedendo a Guerra da Secessão, ou a Guerra Civil Americana, que foi justamente o conflito armado entre esses dois territórios. Então é uma história que merece ser contada e um nome que merece ser lembrado e enaltecido. Por isso eu acho que a gente começou muito bem a nossa lista. É verdade, e a gente pode lembrar também que a própria Guerra da Secessão ela foi lutada, foi disputada muito por conta das diferentes visões sobre a própria escravidão. Então é um filme que é muito importante. Sim. I will give every last drop of blood in my veins until this monster called slavery is dead. Ready? Agora vamos falar sobre 42, a história de uma lenda, ou 42. A trama é ambientada no pós-Segunda Guerra Mundial, quando as estrelas do beisebol acabavam voltando da guerra para os Estados Unidos. Também estavam de volta os soldados negros que arriscaram a sua vida na luta contra a tirania fascista. E o que eles ainda encontraram lá nos Estados Unidos? Um país que, pela lei e pelos costumes, ainda os segregava. Um dos grandes absurdos institucionalizados naquela época era a exclusão de atletas negros dos times de beisebol da liga principal, a Major League Americana. Para você ter uma ideia, em 1946 jogavam 16 times com 400 jogadores, todos eles brancos. Isso mudou em 47, ano que o Jackie Robinson, papel do Chadwick Boseman, marcou o esporte como o primeiro jogador negro de um grande time. Essa é uma história muito importante de ser contada porque ela é representativa daquele momento complicado das leis Jim Crow que institucionalizavam o racismo lá nos Estados Unidos. Nessa lista a gente reuniu filmes que tivessem algumas características em comum, que ele tratasse de um momento histórico diferente dos outros, que fosse baseado em uma história real, que tivesse um protagonista negro e que tivesse um diretor negro. Mas o 42 é o único filme que não cumpre uma dessas exigências, mas eu abri uma exceção porque se o objetivo é representatividade, a gente tem que destacar né, o Chadwick Boseman. Ao longo de sua vida e sua carreira, ele é marcado por papéis que significaram muito para essa luta. A gente fala mais a fundo sobre isso e sobre o filme no vídeo perfil que a gente fez dele. Vou deixar aqui nos cards. I want a player who's got the guts not to fight back. You give me a uniform, you give me a number on my back, and I'll give you the guts. Agora vamos falar sobre Malcolm X. Esse é um filme comandado pelo grande diretor Spike Lee e conta como foi a história de vida do Malcolm X. Ele, que ao lado do pastor Martin Luther King, é uma das maiores referências na luta pela igualdade lá nos Estados Unidos. O filme é longo, mas isso é necessário para mostrar toda a trajetória desse grande herói americano, e a performance do Denzel Washington ajuda muito na narrativa, e lhe rendeu a sua terceira indicação ao Oscar. O longa é incrível, não só porque conta com uma ótima performance do Denzel Washington, mas também pela sua forma, pela sua narrativa. E também ele conta com a participação de ninguém mais, ninguém menos que o Nelson Mandela. Vale muito a pena. Inclusive, em 98, a revista Time indicou a autobiografia do Malcolm X como um dos livros de não ficção mais importantes do século XX. Eu acredito que o filme seja baseado nessa autobiografia. What's your name? Malcolm Little. No. That's the name of the slave masters who own your family. You don't even know who you are. Who are you?
Agora vamos pro quarto filme da nossa lista, mas antes de continuar, eu queria pedir para você se inscrever no canal, curtir, compartilhar, comentar a sua opinião dos filmes que a gente trouxe aqui embaixo. E agora, voltando, vamos para o quarto filme, que é Selma. Selma foi lançado em 2014, foi dirigido por Ava DuVernay e protagonizado por David Oyelowo. A trama acompanha a caminhada de Martin Luther King Jr. da cidade de Selma a Montgomery, Alabama, nos Estados Unidos, em 1965. Ela reivindica os direitos da população negra e estimulou a aprovação da Lei dos Direitos de Voto no mesmo ano. Vale lembrar que Martin Luther King foi e continua sendo um dos maiores nomes da história da luta contra a discriminação racial nos Estados Unidos. E esse filme foi analisado cena a cena e foi considerado um filme historicamente correto, com 100% de veracidade dos fatos. Então é um ótimo filme para contextualizar esse marco importantíssimo na história. Mine eyes have seen the glory, 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 hallelujah. What happens when a man stands up, says enough is enough? Infiltrado na Klan ou Black K Klansman. Esse filme é baseado na história real e conta como Ron Stallworth, papel do John Washington, foi o primeiro policial contratado em Colorado Springs, no departamento de Colorado. O novato prodígio conseguiu investigar a famigerada organização racista e antissemita Ku Klux Klan. Para que isso fosse possível, ele precisou da ajuda do Flip Zimmerman, um policial judeu e caucasiano, papel do Adam Driver, e que vai se passar pelo Ron para se infiltrar no grupo criminoso. Esse filme se passa na década de 70, ou seja, logo depois ao ápice do movimento pela luta pelos direitos civis dos negros lá nos Estados Unidos. Ou seja, é um filme muito interessante para a gente avaliar como que se deu essa luta e o período político e o período histórico logo após. E também ele é um marco para a carreira do diretor Spike Lee, que recebeu o Oscar como melhor roteiro daquele ano. I'm telling you, the wars are coming. White power! Black power! Knights of the Ku Klux Klan. That's us, Stallworth Brothers. We're on a roll, baby. Agora vamos falar de Fruitvale Station, A Última Parada, ou Fruitvale Station. O filme começa na famigerada estação logo depois do Réveillon de 2009, em Oakland, Califórnia. Logo a primeira cena já contextualiza a audiência no que vai ser a questão central do filme, a brutalidade policial. E é claro, não podemos deixar de comentar que esse absurdo afeta desproporcionalmente a população negra, e o Ryan Coogler, diretor do filme, não podia deixar isso despercebido. Logo de cara a gente já percebe que ele e o protagonista Michael B. Jordan vão apresentar um trabalho de alto nível. O cuidado especial com a construção do personagem e o cuidado especial na construção da narrativa se juntam para fazer esse filme que tem uma carga dramática incrível, assim, bem pesada, mas que ao mesmo tempo consegue tratar de uma maneira tão humana o tema. Da parte técnica, o que me chamou mais atenção foi a fotografia, que tem uma vibe de filme independente, que usa bastante câmera na mão. Ela mistura imagens reais com ficcionais, e isso dá uma certa credibilidade e naturalidade para a narrativa, que é baseada em uma história real. Ela é tão real e atual que a história continua muito relevante nos dias de hoje, principalmente na esteira das discussões que o movimento Black Lives Matter levanta. Um filme que dominou com muita justiça o Festival de Sundance daquele ano e que colocou no mapa os estreantes Michael B. Jordan e Ryan Coogler. Só que, ainda mais importante ainda, ele traça um paralelo muito claro com o que aconteceu agora com o George Floyd. Então é um filme necessário. Get off the train now! Put that phone in it. O nosso último filme é um documentário, se chama 13ª Emenda. Foi lançado em 2016, também dirigido por Ava DuVernay, e são ativistas, políticos e estudiosos fazendo uma analogia entre a criminalização da população negra dos Estados Unidos com o boom do sistema prisional. A 13ª Emenda foi assinada pelo presidente Abraham Lincoln em 1865 e tinha como objetivo abolir oficialmente a escravidão do país. Então ele faz um apanhado geral desde o final da Guerra da Secessão até os dias atuais, lembrando que esse documentário é de 2016, então os dados podem ter sofrido alguma modificação. From prison, putting them in community corrections, parole and probation. How much progress is it really if now there's a private company making money off the GPS monitor? We now have more African Americans under criminal supervision than all the slaves back in the 1850s.
Cinéfilos, a Cinelista se encerra por aqui. Essa foi a nossa tentativa de trazer um conteúdo mais informativo, né, mais educativo sobre a condição da população negra nos Estados Unidos e no mundo. Esse é o momento que a gente precisa parar para aprender, parar para escutar. E eu acho que da perspectiva de atores, diretores, artistas negros, né, a gente consegue ter uma visão mais fiel do que essas pessoas passaram e estão passando hoje em dia, né? Essa é uma batalha de todo mundo. É isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.